Sabe aquele desenho antigo que você assistiu com os heróis invocados, pilotando motos pneus, enfrentando vilões contaminados que metiam medo em qualquer um? Aquele desenho que, por conta da ousadia da história, marcou demais você e toda uma geração de crianças, mas que, apesar de ficar no nosso subconsciente, para a maioria o nome nunca vem na cabeça. Então hoje a gente vai finalmente relembrar Spiral Zone do jeitinho que esse clássico dos anos 80 merece. Além disso, a gente vai saber se esse desenho rendeu brinquedos ou se ele foi criado justamente para vender brinquedos encalhados. E será que teve histórias em quadrinhos? Olha, se você quer descobrir tudo isso e muito mais, o vídeo hoje está daquele jeitão. E seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E antes do vídeo começar, tô passando aqui para deixar uma dica felpuda, hein? O livro Coleção em Ação Show, Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão, já está disponível lá no site da Edições Cosmos. Um livro bonito, um livro felpudo, com vários capítulos nostálgicos, falando do que a gente teve melhor nos anos 80. Tem MacGyver, tem Tartarugas Ninja, tem Thundercats, tem He-Man, olha, tem muita coisa que vocês vão curtir demais, eu garanto, hein? Então, fica a dica se você não adquiriu ainda esse livro felpudo. E Spiral Zone, também conhecido como Zone Riders e Zona de Ataque aqui no Brasil, foi um desenho animado lançado em 21 de setembro de 1987 lá nos Estados Unidos, no canal CBS, mas que logo ao final da primeira semana de exibição entrou em sistema de syndication. Ou seja, ele deixou de ser exclusividade da CBS e passou a ser exibido em diversos canais locais pelos Estados Unidos. Sendo uma produção da Atlantic Entertainment, acostumada com filmes para o cinema, como Teen Wolf, o Garoto do Futuro por aqui, em conjunto com a companhia Kushner-Lock, que tem no currículo filmes animados como A Pequena Torradeira Valente, Spiral Zone foi um desenho quase inteiramente animado na Coreia do Sul, no estúdio Acon, que viria a ficar conhecido por animar nos anos 90 o desenho dos X-Men, também os Gárgulas, que é bom demais, The Tick, e por aí vai. Já a história desse desenho era um show à parte, olha, principalmente na criatividade muito além da loucura que já era aceitável lá nos anos 80. A ação acontecia no ano de 2007, depois que o Dr. Bent, cientista militar mais doido que o Coringa, usa um ônibus espacial para espalhar por metade da Terra os seus geradores da zona espiral, criando assim uma região coberta por uma névoa em espiral. O único problema é que essa névoa carrega junto uns esporos infectados que transformam bilhões de pessoas em um tipo de zumbi, com manchas vermelhas sinistras e olhos amarelos ainda mais sinistros, se tornando seres praticamente sem vida e facinho de serem controlados pelo Dr. Bent, que depois de também se contaminar, mas ali com as manhas de manter a consciência, se é que ele tinha alguma, passa a se chamar Overlord, um vilão de meter medo em qualquer criança, mesmo as dos anos 80, comandando os Viúvas Negras. Renda-se ou sofra as consequências. E os Viúvas Negras ainda pilotam veículos esquisitões, como a motoca do próprio Overlord, que parece uma versão miniatura do Dragão da Estrela, cheia de rodas e tudo mais. E o grupo de vilões, que graças a um antídoto é imune aos esporos, ao controle mental dos esporos, escolhe viver de rei, já que eles vivem simplesmente no edifício Chrysler, que é um dos cartões postais de Nova York. Obviamente, um cartão postal, antes de tudo, virá uma versão anos 80 do The Last of Us, já que a Grande Maçã agora faz parte da Zona Espiral. E assim, o Overlord e os capangas dele, o árabe Bandit, um mestre dos disfarces, o norte-americano Razorback, mestre nas lutas com facas e espadas, o também norte-americano e mercenário Reaper, o cientista francês Crook, o piloto de veículos pesados Raw Meat e ainda a criminosa inglesa Duquesa, dominam as zonas espirais. Ali eles controlam os Zoners, como são conhecidos esses zumbis que não têm vontade nenhuma, e ainda sugam a energia deles para dar de combustível para os geradores espirais. Mãe!
E claro, né? Se Spiral Zone tem vilões capazes de meter medo até no Munra ou no Esqueleto, tem que ter heróis à altura. E aí, como metade do mundo estava tomado pela infecção, a metade que sobrou não tinha mais motivo para continuar se pegando e o climão da Guerra Fria acabou por ali. Os governos então se uniram e criaram uma unidade militar de operações especiais chamada Zone Riders, militares equipados com veículos de combate capazes de enfrentar os Viúvas Negras e se deslocar nos terrenos destruídos, e ainda equipamentos, mochilas e uniformes especiais, que impedem os heróis de serem contaminados, levando os combates para zonas espirais, já que a principal missão dessa turma é destruir os geradores de esporos. O comandante está ali na frente. A coisa tá ficando preta. Eu sei disso, mas nós temos que aguentar. Agora, quer relembrar os nomes e os locais de origem desses heróis? Ah, então bora lá? Que tal deixar aquele like felpudo? Afinal, Zone Riders é aquele tipo de desenho que todo mundo lembra que existiu, mas não lembra dos detalhes. E começando com o líder dos Zone Riders, temos o Major Dirk Courage, um norte-americano especialista em operações de combate rápido e com o nome de fazer crescer cabelo no peito simplesmente por pronunciar ele. Aqui no Brasil, com um trabalho de excelência da Herbert Richards, o herói foi dublado pelo sempre excelente Luiz Fairmota. Exatamente. Agora vamos explodir este gerador e seguir para casa. Temos uma limpeza doméstica a fazer. Vindo da Alemanha Ocidental, já que a parte oriental convenientemente estava infestada, temos o sargento Wolfgang Tank Schmidt, especialista em armamento pesado, sendo dublado pelo genial Ettore Zion. O tenente japonês Hiro Taka, especialista em táticas de infiltração e resgate, ganhou voz com o grande Orlando Prado. Está em dificuldade. Deixa comigo, eu vou cuidar disso. Já o segundo tenente norte-americano Max Jones, especialista em operações especiais, teve voz brasileira com o Sérgio Galvão. Por último, mas não menos importante, a oficial médica vinda da União Soviética, Katerina Kat Anastasia, dublada pela nossa querida Miriam Fisher. O Dr. Lawrence descobriu um meio de penetrar no computador de Overlord. Ótimo. Pode conseguir a lista dos espiões de Overlord? Sim, para podermos acabar com eles. Eu vou tentar. Isso até lá metade da primeira temporada, já que, como acontece com os vilões que receberam reforços com Raw Meat e também com Crook, chegam novos heróis para ajudar os Zone Riders. Olha, acontece assim, ó, os Zone Riders eles precisam de uma fonte de energia chamada Neutron 90 para usar nos equipamentos e uniformes. Em uma certa altura do desenho, eles acabam encontrando mais desse material, e isso é o suficiente para fabricar mais 2 armaduras, o que possibilita a chegada de novos membros, como o tenente norte-americano Benjamin Davis Franklin, especialista em operações de campo, e o tenente australiano Ned Tucker, piloto e especialista em demolições. We need air support, Ned. No worries. I can get that new generator from the air commander. Are you sure? If I wasn't, I wouldn't have brought it up. E é legal, né? E vamos dizer, hein? Essa criatividade toda, tanto para a história, quanto para os heróis, quanto para os vilões, tem nome. Aliás, não é um nome só. Spiral Zone foi criado pela escritora talentosíssima, diga-se de passagem, Diana Drew Busford, e teve como principal roteirista o escritor J. Michael Straczynski, mestre dos quadrinhos, mas também envolvido com várias animações de sucesso dos anos 80 e dos anos 90. Agora fala, tá gostando desse vídeo? Eu aposto que tá, então se tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e também badalar o sininho para não perder os 2 vídeos que saem por semana aqui no canal. E quer ajudar ainda mais? Que tal compartilhar? Ó, vou até dar uma sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela sua amiga que vivia falando de um desenho onde os heróis andavam em motos de uma roda só, ou que parecia um pneu gigante e vilões com feridas no rosto, mas não sabia o nome do desenho, que tal? Aliás, também dá para compartilhar com aquele seu amigo que não pagava imposto para se matar, achando que se entrasse dentro de um pneu e rolasse ladeira abaixo, ia ser igual o Dirk Courage. Como
Como mostra essa matéria de jornal da época, Sparrow Zone chegou aqui no Brasil nas férias de julho de 1988, junto com outros desenhos marcantes, como foi o caso do Alf, o É Teimoso, e também o anime da Hello Kitty, sendo exibido pela Globo na programação do Show da Xuxa. O mais estranho é que vira e mexe lá no começo, eles anunciavam o desenho também como Zone Riders, quando na verdade esse era o nome dos heróis, e o certo seria Sparrow Zone, o que causava uma certa confusão. Bom, já que a gente falou do Brasil, a gente não pode deixar também a dublagem dos vilões de fora, já que ela foi tão excelente quanto a dos heróis. O vilão Master Overlord foi dublado pelo gigante Francisco José, em alguns episódios também pelo gigante Paulo Flores, enquanto o Razorback ganhou voz brasileira com Ayrton Cardoso e o Reaper foi dublado pelo Júlio Chaves. Vai ser fácil. Apenas 2 crianças. Idiota, eles têm a lista dos meus espiões. Computador, bloqueie e identifique. Procurando. Agora eu vou dizer, eu tentei identificar de ouvido quem dublou a Duquesa Dyer, mas não consegui achar em lugar nenhum na internet e também não consegui identificar. Se você sabe, coloca aqui nos comentários para deixar essa história ainda mais completa. Tudo acabado pra você, comandante Dirk. Não tem nenhuma saída. Comandante, na retaguarda, depressa! Cada vez está chegando mais gente. Cubra os olhos, rápido! Já mais pra frente, nos anos 90, Sparrow Zone voltou a ser exibido na Globo e às vezes era chamado de Zona de Ataque. Já na era do DVD, Sparrow Zone teve alguns lançamentos por uma tal de Caribe Home Video, mas sem a dublagem da Herbert Richards e sim com a dublagem que eu vou dizer, hein? É o mais fino churume do lixo nuclear. Oh, isso é terrível! Simplesmente abandonada! Não parece natural! Minha casa? Aqui costumava ser um lugar feliz. E como sempre, o pão cai com a manteiga pro lado de baixo, é muito mais fácil encontrar essa dublagem lixosa hoje em dia do que a original. Olha, nos Estados Unidos, Zone Riders começou muito bem, mas foi perdendo audiência ao longo do caminho, muito por conta do tom mais sério da série e também porque o visual dos vilões assustava demais. Com isso, o desenho terminou depois de uma única temporada, mas que teve um total de 65 episódios e, como tantos outros, infelizmente ficando sem um final. Para surpresa de 0 pessoas, Zone Riders foi criado para vender brinquedos, só que dessa vez não foi criado para vender brinquedo que estava sendo lançado, nem nada disso. Na verdade, Zone Riders foi criado para vender brinquedo que já estava no mercado norte-americano desde 1986, mas vamos dizer assim, estava encalhado. Tanto é que antes do desenho estrear, a DC Comics lançou uma minissérie em 4 partes com quadrinhos que apresentavam a história dos Zone Riders pela primeira vez aos norte-americanos. Mas afinal de contas, como é que eram esses brinquedos dos Zone Riders? Como surgiram? Olha, eu vou dizer, na verdade, a história deles, a origem deles é tão curiosa quanto o próprio desenho animado. Já que Sparrow Zone foi encomendado pela empresa de brinquedos norte-americana Tonka, que não criou os brinquedos, mas sim comprou os direitos de vender a coleção da japonesa Bandai nos Estados Unidos. Gentlemen, in an effort to crush the zone, Dirk Courage commands the most powerful machines on Earth, the Rimfire Cannon. And the Zone Rider Cycle. Only their awesome power can defeat the evil Overlord's Bullwhip Cannon. Have a nice trip! And monstrous sledgehammer tanks. Fight the zone! Each sold separately, new from Tonka. Olha, o mais curioso é que no Japão os brinquedos da Bandai não tinham nenhum anime como era de costume, mas sim algumas novel books e ainda um LP que contavam histórias futurísticas bem diferentes da versão norte-americana. E o mais curioso é que em 1991 o desenho Sparrow Zone fez o caminho inverso e ganhou dublagem japonesa, sendo vendido no Japão em formato de VHS. Vou dizer, hein, esses brinquedos hoje em dia são bem raros de ser encontrados, até porque eles têm roupinha e tudo mais, mas são muito legais, são muito bem feitos. Agora eu quero saber, você lembrava realmente de Zone Riders ou esse vídeo ajudou a clarear sua mente? O que mais assustava nesse desenho? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso.
Bom, por enquanto era isso, eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem nostalgia todo dia. Agora vamos lá, hein? Se você já curtiu, se você já se inscreveu, já compartilhou, pô, obrigado demais. Agora quer ajudar ainda mais? Que tal se tornar um membro Felpudo Gold ou um Felpudo Silver? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!